Todo mundo gosta de uma teoria de conspiração. E aí pessoal, beleza? Eu estive pensando bastante nos últimos dias sobre teorias de conspiração e os motivos que levam muitas pessoas a acreditar nelas. Eu particularmente não sou o tipo de cara que acredita muito em teorias de conspiração. Eu adoro ler sobre elas, eu adoro os filmes que tratam do assunto, livros que falam sobre isso. Eu já fui até muito de debater sobre teorias de conspiração, mas sempre na posição de cético em relação às teorias que as pessoas apresentam para certas coisas que acontecem, né? Vamos primeiro de tudo definir o que seria uma teoria de conspiração. A teoria de conspiração seria basicamente uma explicação alternativa para algum evento, geralmente algum grande evento que acontece no mundo. Depois que acontece alguma coisa muito foda, rola um período de investigação oficial e aí geralmente o governo aparece e fala: o que aconteceu foi isso aqui, por causa disso aqui e isso aqui. É aplicada uma certa metodologia, são apresentadas provas, julgamentos acontecem, existe todo um sistema para julgar o que aconteceu. E aí depois a mídia transfere essas informações para o público em geral. Existem algumas pessoas que são extremamente céticas em relação a qualquer coisa que o governo ou a mídia ou ambos falam. Existe um bom motivo para ser cético em relação às histórias que essas figuras de autoridade te dão. O problema é que, muito frequentemente, o discurso de um teórico de conspiração, ele é completamente sem substância. A maioria das teorias da conspiração dependem de pequenas coincidências, de pequenas... não é estranho que isso aqui aconteceu, mas isso aqui... E não existe uma metodologia para provar que aquilo que o teórico da conspiração está falando é fato. E eu preciso de provas. Eu vou te dar um exemplo. Uma das teorias de conspiração mais famosas é a teoria de que o homem não foi à Lua. Os americanos teriam feito todo aquele vídeo do pouso lunar num estúdio. Só que o problema é que eles falam isso sem qualquer tipo de prova concreta. Eles não têm, digamos, uma foto desse estúdio, eles não têm, digamos, uma filmagem por trás dos bastidores do pouso lunar falso. Eles não têm nada disso. O que eles fazem é apontar aparentes contradições na história, na narrativa que o governo deu em relação ao pouso lunar. Um exemplo disso era o argumento de que eles não podem estar no espaço porque nas fotos você não vê estrelas. Isso acontece por causa do tempo de exposição de uma foto. Se os astronautas aumentassem o tempo de exposição das fotos para que estrelas aparecessem, o resto da foto, a superfície lunar, ia ficar um borrão branco. Obviamente, o objetivo deles era tirar fotos da Lua, não das estrelas. Então eles setaram a exposição para que o solo lunar aparecesse, que refletia muita luz, e que objetos que proporcionalmente não emitem tanta luz, como uma estrela, que está muito longe, é muito pequenininho na foto, não aparecem. Esse é um dos exemplos. A maioria das teorias de conspiração dependem de algum mau entendimento de leis da física ou de uma má interpretação do que realmente aconteceu, baseado numa completa desconfiança já a princípio de qualquer coisa que o governo fala. E essa não é uma metodologia muito segura para você avaliar o que acontece ao seu redor. Se você já está confiante de que vão te contar uma mentira, você vai partir de uma conclusão e você só vai atentar às coisas que batem com aquela conclusão. Qualquer evidência que não corrobore com a versão da história que você quer acreditar, você vai simplesmente ignorar. Então, por causa disso, eu não sou muito de acreditar em teorias de conspiração. Tem a do pouso lunar, que teria sido falso, tem a teoria de que o 11 de setembro foi cometido pelo próprio governo dos Estados Unidos. Existem várias teorias de conspiração, que os maçons dominam o mundo e etc. Não acredito em nenhuma dessas coisas. Existe um fundamento correto no mecanismo psicológico de um teórico da conspiração. O governo nunca vai te contar tudo o que ele sabe. Isso é fato. Bate na luz aqui. Porque se o governo fosse completamente transparente em relação a tudo que ele faz, talvez a gente não teria tanta corrupção. A corrupção é basicamente uma conspiração. O governo está fazendo algo que não deveria e está escondendo isso do povo. Então existem conspirações. Eu só não acredito muito nessas muito absurdas, como por exemplo, existe um autor, eu acho que ele é inglês, o David Icke, que ele acredita a sério que existe uma raça de répteis humanoides
que controlam o mundo. E os presidentes de nações são répteis que têm uma pele falsa, ou então um dispositivo que projeta um holograma e tipo, o Obama, por exemplo, seria um reptiliano. Aí já é muito absurdo. Mas tem algumas conspirações que teóricos de conspiração alertaram no passado e se provaram verdade. Existe um apresentador de rádio chamado Alex Jones, né? E ele tem um podcast também. Na verdade, ele pega o programa de rádio e transforma num podcast, até onde eu entendo. E ele é um desses teóricos de conspiração malucões também. Só que há muito tempo ele alertava que existiam programas do governo norte-americano para vigiar todo mundo através de ligações de telefone, através de e-mail. Ele falava também que o governo americano espionava governos de outras nações a despeito de serem aliados daqueles países e tudo mais. E parecia aquela coisa absurda, né? Eu, quando eu vi esse tipo de coisa, eu pensei, esses caras acreditam em cada viagem, mas no final das contas, como aconteceu com o escândalo da NSA, né? Isso foi provado verdade. Existe, de fato, um programa na Agência de Segurança Nacional Americana que conduz uma vigilância absurda da sua população. Era algo que o governo não deveria estar fazendo, né? Mas acobertou muito bem até que o Edward Snowden divulgou toda a parada. Então, com esse pensamento, eu me pergunto, que teorias de conspiração são mais plausíveis, poderiam de fato estar acontecendo? Porque é um fato. O governo não conta tudo pra gente. Isso é um fato. Isso não significa que o governo norte-americano explodiu as torres gêmeas. Isso é um absurdo. Isso não significa que os Estados Unidos não foram à Lua. Isso é um absurdo também. Mas certamente eles estão fazendo coisas que eles não deveriam. Algumas dessas, certamente, esses teóricos malucos de conspiração nos alertaram a respeito. Porque quando você está acusando 1000 coisas ao mesmo tempo, certamente uma ou duas dessas você vai acabar acertando. Então eu pergunto pra você, que teorias de conspiração são plausíveis? Aliens nos visitando, eu não acredito. Eu não diria que é do nível que esses caras falam, que os judeus estão controlando os bancos mundiais. Eu não acho, isso é muito dramático. Mas que tem coisa acontecendo que a gente não sabe é certeza. Quais seriam essas? Essa é a pergunta que eu deixo pra você hoje. Coloque aqui embaixo nos comentários. Lá no meu site, o hbdia.com, eu escrevi 2 textos essa semana que eu quero que você leia. O primeiro é sobre uma polêmica a respeito da moda de usar turbante. Algumas ativistas negras estão reivindicando para si próprias o direito de usar turbantes, porque elas alegam que faz parte da identidade racial delas e que é de mau tom se uma branca usa um turbante, por exemplo. Eu redigi uma opinião em relação a isso. O outro texto é sobre o mundo asqueroso, mas incrível das lombrigas. Mas você lembra das lombrigas das aulas de biologia? Eu não lembrava de mais quase nada, porque faz muito tempo que eu estudei isso. Foi na 5ª série, eu acho, aula de ciências. Eu fui dar uma lida sobre lombrigas na internet e eu descobri coisas que não me ensinaram na escola. Coisas assustadoras, maluco. Então, pra facilitar pra você, eu vou colocar o link desses 2 textos aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, como sempre, clica no joinha, isso me ajuda pra caralho. Te custa 1 segundo só. Acho que não custa nem isso. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve aí. Tem vídeo aqui quase todo dia. Eu sei que essa semana que passou eu tive um pouco distante porque eu tava estudando, aí já viu, né? E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.